Fala pessoal, hoje no Resumo para Investidores eu trago para vocês um dos principais investidores da história moderna chamado Peter Lynch. Bom, você provavelmente já deve ter escutado esse nome em algum lugar, principalmente se já procurou quais foram os maiores investidores da história. Para muitos, Peter Lynch é até hoje uma fonte de inspiração, um modelo a seguir, um ícone, uma lenda. Isso se deve principalmente à performance que ele conseguiu alcançar durante os anos de 1980 a 1990. Vamos tratar de muito mais que isso aqui no Resumo para Investidores. Mas antes, eu gostaria de deixar aquele pedido de sempre. Não se esqueçam de seguir aqui o canal e também de deixar o seu like. E a segunda parte importante é, esse vídeo está dividido em algumas partes. A primeira parte, a principal, eu vou falar da história do Peter Lynch e a segunda eu trago aí os principais conceitos do livro. Se você quiser navegar aí ao longo do vídeo, você pode também consultar esse índice que está aqui na lateral. Bom, então vamos para o nosso resumo. Então vamos falar de Peter Lynch e do livro O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch nasceu numa pequena cidade americana chamada Newton, em 1944, vindo de uma família muito humilde e muito simples. Logo aos seus 7 anos de idade, Peter Lynch teve que começar a trabalhar. E o seu primeiro emprego foi como ajudante, carregador de tacos de golfe. E aqui estão dois grandes pontos da história de Peter Lynch. O primeiro ponto é que boa parte das pessoas atribuem investimentos, atribuem construção de riqueza a pessoas ricas ou a pessoas que já vieram de uma família bem-sucedida. E a história do Peter Lynch prova que isso não é verdade. O segundo grande ponto é que Peter Lynch cita que a sua família tinha grandes aversões, grandes medos sobre o mercado de renda variável. Isso porque a sua família passou boa parte enfrentando o colapso financeiro conhecido como a Grande Crise de 1932. Nesse período, além do grande desemprego enfrentado pelos americanos, houve também uma grande depreciação no preço das ações, um grande pânico no mercado acionário. Então, a maior parte das pessoas tinha aversão, tinha medo de investir em ações. Porém, Peter Lynch escreve no seu livro que, se desejasse naquela época conhecimento sobre ações, o campo de golfe era o segundo melhor lugar para obtê-los, depois de um salão de pregão de uma grande bolsa. Aqui, a grande lição do modelamento, do espelho. Peter Lynch trabalhou no campo de golfe, modelando e aprendendo com pessoas riquíssimas, pessoas que já investem há anos e anos e anos. E ali ele aprendeu que, na verdade, investir em ações não é uma forma de destruição de capital, mas sim uma forma de acúmulo de riqueza ao longo de anos e anos e anos. Ainda trabalhando como carregador no campo de golfe, ele conseguiu uma bolsa de estudos para cursar o ensino técnico no Boston College, e ali foi o grande ponto da vida de Peter Lynch, onde ele conseguiu dinheiro finalmente para comprar a sua primeira ação. Então notem quanto tempo demorou, quanto tempo de trabalho e aprendizado até que ele conseguisse investir os seus primeiros dólares em sua primeira ação. Predestinado? Sorte ou talento? Ninguém pode afirmar ao certo. Porém, Peter Lynch conseguiu a impressionante façanha de multiplicar por 15 vezes o seu primeiro aporte em ações através da empresa Flying Tigers, empresa que nem existe mais. Essa multiplicação de capital deu a oportunidade de Peter Lynch estudar a sua graduação em uma das maiores universidades americanas, a Universidade de Wharton. Investindo e estudando, trilharam aí o caminho sem volta para Peter Lynch ir estagiar mais à frente na Fidelity Investimentos, empresa que teve papel fundamental em sua história, onde futuramente ele iria assumir a posição de gestor de fundos, atingindo a impressionante multiplicação de um fundo que começaria em 1977 com um capital de 20 milhões, chegando em 14 bilhões 13 anos depois. Aqui está a comparação entre a rentabilidade do fundo gerido por Peter Lynch e o S&P no mercado americano. E aqui se formou então
A história, a lenda, Peter Lynch. Bom, pessoal, agora que vocês já conhecem um pouco da história do Peter Lynch, também já entendem o porquê que ele se tornou essa lenda para muitos no mercado de renda variável, vamos colocar a mão na massa e ir para o assunto mais técnico do livro, o assunto mais ligado a como investir. Nessa parte, o Peter Lynch divide aí em algumas sessões, começando com a preparando-se para investir. E logo no começo do livro ele já deixa essa grande frase que é mais aí como se trata e como a filosofia dele funciona, que ele cita: um investidor amador pode escolher grandes vencedoras de amanhã. E aqui tem dois grandes destaques. O primeiro é o investidor amador. Então, Peter Lynch defende muito que o investidor amador, o investidor pessoa física como eu, como você, pode sim superar fundos de investimento, pode sim superar até mesmo os índices, a indústria de ETFs. Isso porque o investidor pessoa física tem algumas vantagens que a indústria no geral de fundos não possui. A principal delas é aquela questão de estar no dia a dia ali comprando itens, indo em empresas, consumindo produtos, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma indústria de ações muito maior, com muitas ações, diferente aqui do Brasil. Lá praticamente boa parte do mercado tem ações, né? Então se você for numa mercearia, aquela mercearia pode ter ações em bolsa. Se você for comprar um produto de uma empresa pequena, pode ser que aquela empresa tenha também ações em bolsa, bem diferente aqui do Brasil, que só as grandíssimas empresas possuem capital aberto na bolsa, principalmente por causa da burocracia, por causa também dos custos. Outro ponto que ele defende são as vencedoras de amanhã. E o que são as vencedoras de amanhã? São aquelas empresas que têm o potencial de multiplicar o nosso capital por 10, 20, 30 vezes. Essa premissa que o Peter Lynch defende, que é a premissa que muda o jogo, né? É aquela premissa que uma empresa ou duas se valorizando desse modo pode transformar a carteira de investimentos de um indivíduo. E aí, indo para a parte da preparação, temos aqui o quê? O famoso teste do espelho. Então, ele defende que o investidor, antes de começar a investir, ele deve responder e se preocupar com essas questões. A primeira é responder se ele tem uma casa, ou seja, se ele tem um lugar para morar, se ele não vai precisar do dinheiro, se ele perder o dinheiro que ele tem, ele não vai ficar sem ter onde morar, então ter uma solidez, pelo menos, de onde se viver. Também ele cita a questão da grande valorização dos imóveis que ocorreu lá nos Estados Unidos na época que ele investiu e também ocorreu aqui no Brasil alguns anos atrás. Segunda pergunta que ele manda fazer é o quê? Preciso de dinheiro? E aqui a gente pode entender como a famosa reserva de emergência, ou seja, você tem que responder se você tem dinheiro suficiente para investir. Então não adianta colocar todo o seu dinheiro, acontece uma crise, acontece algum problema, como nós estamos vivendo agora, e o seu dinheiro some, você perde o emprego, tem algum problema, e aí? Aí complica, você vai precisar vender as suas ações ou até mesmo numa crise perder boa parte do dinheiro que você tinha investido. E a última, ele cita que o investidor sim deve ter algumas qualidades para poder ter sucesso no investindo. E essas qualidades são paciência, a gente já provou, já viu que o longo prazo é o que transforma o patrimônio de uma pessoa. Então o investidor tem que ter paciência para ver o seu patrimônio ser transformado ao longo dos anos, autoconfiança, tolerância à dor, tolerância a aceitar que você está errado, que você errou aquele investimento e disposição para aceitar o erro, né? Então, caminham juntos aí, né? O tolerância à dor e disposição para aceitar os erros. Não existe nenhum investidor que acerta 100% do tempo. Até mesmo as grandes lendas, os grandes investidores pregam que você deve aceitar errar. E aí, só para reforçar o que estava no tópico anterior, é uma frase que ele deixa no livro: apenas invista aquilo que você poderá suportar perder. Então, sim, o dinheiro que vai para investir em ações não pode ser o dinheiro que você vai usar para pagar suas contas, para pagar sua comida, para pagar o seu aluguel, o financiamento da casa, enfim. E aí ele cita também como um principal ponto para o investidor de sucesso é conhecer os riscos. Então, sim, conhecer os riscos inerentes ao mercado de ações e também inerentes aos títulos públicos. O Peter Lynch não é uma pessoa que demoniza o investimento em títulos públicos, em renda fixa, como é conhecido aqui no Brasil. Ele cita só que o investidor deve conhecer as limitações e riscos de cada produto. Então, em ações, temos o famoso risco aí do capital investido, né? Então, temos empresas
que não conseguem sobreviver ao longo do tempo e aquele investimento que foi alocado naquela empresa pode ir a zero, ou mesmo um risco sistêmico, como estamos vendo agora. Empresas de todo tipo, empresas de várias classes e segmentos, sofrendo por uma crise que elas não têm controle, ou seja, uma crise ligada a um país, uma crise ligada ao mundo. Os títulos públicos, apesar da grande segurança, da grande solidez que o governo dá para eles, o investidor deve se preocupar com o quê? Primeiro, com a menor rentabilidade ao longo prazo. Sim, principalmente nos Estados Unidos, os títulos públicos performam muito pior do que as ações. Aqui no Brasil, a gente ainda está na transição entre aquele mercado que nós víamos aí, títulos públicos pagando 15%, 20% ao mês não, ao ano, para agora uma taxa de menos de 3% ao ano. Então, veja o Brasil com uma certa transição entre o modelo do passado, que realmente os títulos públicos geravam muita riqueza, para um modelo mais sustentável. Peter Lynch também coloca esse quadro muito interessante no livro dele, comparando aí as classes de ativos. Então notem que as ações, ao longo prazo, aqui ele pegou uma janela de 60 anos, performaram extremamente melhor do que os títulos públicos. Então temos aqui o que? O investimento de $1.000 feitos em ações, feitas também em títulos públicos. Nos títulos públicos, essas ações se transformaram, nos títulos públicos, esse valor se transformou em $13.200, enquanto nas ações, na classe de ativos de ações, esse patamar, o valor foi para $272 mil. Mostra o poder de transformação que investir em ações no longo prazo tem. Isso, claro, porque, galera, as ações têm um maior risco envolvido nela, então é de se esperar que, no longo prazo, as ações paguem mais do que a própria renda fixa. Na renda fixa você tem a segurança, mas não tem a geração de valor que uma empresa tem o potencial de gerar no longo prazo. Então você tem, praticamente na renda fixa, você vai estar financiando uma dívida, você vai estar financiando o governo e vai receber uns juros por isso. Enquanto nas empresas você corre o grande risco de dar errado, mas você corre também o grande risco de dar certo e multiplicar o seu capital e muitas vezes, como nós estamos vendo aqui nessa janela. Outro risco importante ligado aos títulos públicos é a questão da inflação, ou seja, como os títulos públicos pagam uma taxa já pré-determinada, uma taxa variável, normalmente é comum em muitos países o governo manipular os índices de inflação, os índices que medem a variação de preço, ou seja, enquanto o investidor lá está recebendo 5%, 6% no título público, é bem comum e é bem aceitável não, mas é bem notável em várias praças, em vários mercados, como aqui no Brasil, Estados Unidos e outras praças mundiais, o que? O governo meio que manipulando aquele índice de preço, aquele IPCA, como é conhecido aqui no Brasil, aquela diferença que quando você vai no mercado, você nota que o preço subiu muito, mesmo você olhando que o índice de preços está lá em 5%, 6% ao ano, não é isso que o consumidor sente no final das contas. E aqui temos mais uma frase citada pelo Peter Lynch, que é: não tente prever a direção do mercado. Até mesmo os maiores especialistas erram. Mais uma lição para todo mundo, né? Temos aí muitas pessoas que gostam de tentar prever o que vai acontecer. O mercado vai subir, o mercado vai cair. Nesse ponto, o mercado só vai subir até tanto ponto e depois vai cair, vai desabar. Galera, não foi dada ao ser humano a qualidade ou a habilidade de prever o futuro. Mesmo os maiores especialistas de todas as áreas, eles costumam mais errar que acertar. Existe um artigo publicado há muitos anos atrás que provou que a capacidade de especialistas acertarem é a mesma do que pessoas ligadas a serviços que não tem nada ligado ao tema de pesquisa. Ou seja, você pode perguntar para um dentista a projeção do PIB dos próximos 5 anos e para alguns especialistas, provavelmente a chance do dentista acertar mais é muito grande do que os próprios especialistas. Indo para o próximo tema do livro, que aqui a gente chega nessa parte de moldura do investidor, então o investidor que já conhece os riscos, já respondeu as primeiras perguntas sobre o capital dele, ele pode entrar aqui no que defende o Peter Lynch, que é Perseguindo as 10 Baggers. Esse é o título dado para ele para aquelas empresas que multiplicaram o capital por mais de 10 vezes. Então, o Peter Lynch, basicamente, ele fala que busca empresas que conseguem multiplicar o capital investido por pelo menos mais de 10 vezes. Temos aqui como exemplo de multiplicação a própria ação da Amazon. Se nós olharmos aqui desde a data lá do
abertura do capital da Amazon lá em 2001, nós temos o quê? A ação que era 5,97 dólares, até essa pesquisa aqui que foi em 2018, a ação custava aí cerca de 1.796 dólares, ou seja, uma ação que multiplicou por mais de 200 vezes o capital investido. Não precisa ser muito brilhante para pensar e descobrir que poucas ações numa carteira como essa vão conseguir aí multiplicar por muitas e muitas vezes o capital investido do investidor. Aqui nós temos uma comparação feita pelo próprio Peter Lynch no livro, que é o quê? Uma carteira simples, montada durante 3 anos, investiu aí, um investidor qualquer investiu em 10 empresas, 10 mil reais. Então ele pegou lá e colocou R$1.000 em cada uma dessas empresas. Então temos aí empresas como a Coca-Cola, a General Motors, várias empresas conhecidas do investidor. E aqui temos aí o retorno acumulado desse lado aqui de cada uma dessas empresas. Nos 3 anos, essa estratégia rendeu para esse investidor um retorno aí de 30% em 3 anos. Agora notem, um retorno aí normal, um retorno nada espetacular. Agora notem uma pequena mudança, que seria a mesma carteira. No longo prazo, essa estratégia, no longo prazo não, na verdade, se adicionarmos uma outra empresa, que seria, como ele dá o exemplo, que é essa Stop Shop, que foi uma empresa que ele investiu e na época teve o capital multiplicado por mais de 900 vezes. Então a empresa que saiu lá de R$6 para 6 dólares para 60 dólares. Então notem a mudança que uma empresa multiplicadora de capital gerou no patrimônio. Então aqui temos uma valorização do patrimônio total de 110%. Aqui uma diferença de 30% para 110%, adicionando apenas uma empresa multiplicadora, apenas uma 10-bagger aí dentro da carteira. Isso que o Peter Lynch defende com tanto entusiasmo. E ele cita lá no livro que o quê? Tudo que você precisa para uma vida de investimentos bem-sucedidos são apenas algumas grandes vencedoras. Então, busquem empresas que têm o potencial de multiplicação de capital por 10, 20, 30, 50, 1000 vezes. Aí, boa parte das pessoas deve se perguntar, mas como fazer isso? Olhar no passado é muito simples, né? Olhar aquela empresa que multiplicou o capital por 30, 50, 1000 vezes é fácil. No gráfico passado é dado, né? Mas o futuro é incerto, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como fazer isso de uma maneira prática, tendo um plano para buscar esse tipo de empresa? Então, chegamos à parte de como encontrar uma 10-bagger. Primeira pergunta a ser respondida é qual o tipo de empresa procurar? E a lista do Peter Lynch, até uma lista muito famosa, citada por diversos investidores por aí, é o quê? São dividir as empresas aí em tipos de empresa. Então temos, pela divisão do Peter Lynch, as empresas de crescimento lento, temos as empresas confiáveis, temos as empresas cíclicas, temos as empresas de crescimento rápido, empresas com os ativos ocultos e as empresas de recuperação. Notem que essa seta, ela vai descendo, então, quanto mais a gente desce pelos tipos de empresa, maior o risco do investimento também. Isso é um assunto importante. Não basta só buscar empresas que vão multiplicar o capital ao longo dos anos se você não controlar o risco e a exposição que você está colocando nelas. E aqui eu vou falar de cada uma delas, mas primeiro eu quero que vocês entendam esse gráfico. Esse gráfico é muito importante para o entendimento dessas empresas e como procurar essas empresas. Aqui na tela de vocês está o quê? Está o tempo, o ciclo, na verdade, de vida de uma empresa. Basicamente, toda empresa passa por esse ciclo de vida, umas com mais tempo, outras com menos tempo, outras conseguem mudar esse ciclo em algum patamar, eu já vou explicar para vocês isso, mas basicamente como funciona? Temos aqui no começo a introdução, que é o quê? Quando a empresa abre, né, quando a empresa começa a explorar aquele tipo de serviço que ela está pré-determinada a fazer, e aqui é o início, a empresa tem essa curva de ascensão, chegando na parte do crescimento, então aqui temos como ideia aquela empresa que já está consolidada, que já tem um caixa formado, uma clientela formada, o seu produto é bem aceito, ela passa por um período do quê? Que ela vai pegar esse produto, que é conhecido por uma fatia da população, por uma fatia do mercado, e tentar expandir para mais pessoas possíveis esse tipo de produto. Então ela passa pelo ciclo do crescimento, chegando à parte do quê? Da parte que ela consegue já uma maturação de mercado, então chega aquele ponto onde que uma empresa domina boa parte do mercado que ela está inserida, ela não consegue mais expandir para nenhum ponto nem outro, ela passa pelo ciclo da maturidade.
E chegando ao final aqui, a parte do declínio, quando o negócio dela começa a ser ameaçado por novos entrantes, empresas concorrentes, a margem dela começa a ser reduzida e ela passa por um ciclo de declínio. É por isso que vocês veem aí e podem puxar que uma empresa que era talvez a maior empresa lá nos anos de 1990, 2000, hoje não é mais. Então o mundo está em constante mudança, as empresas também. Vale ressaltar que esse ciclo pode ser expandido quando a empresa inova. Então ela consegue buscar outro produto, ela consegue buscar outro negócio, explorar outra fatia ali de mercado, ela consegue inovar, então ela consegue expandir o ciclo de crescimento dela para a posterior maturidade. É por isso que vocês veem tanto aí as empresas brigando para inovar, para ser criativas. Hoje está muito na moda, né? A palavra de inovação, disrupção. Esse é o jargão de toda empresa mundo afora. E aí, entendendo isso, vocês podem entender como achar as empresas certas. Então, temos aqui, como o Peter Lynch cita, as empresas de crescimento lento, que são nada mais, nada menos do que aquelas empresas que já saíram da parte do crescimento e estão aqui na parte da maturidade. Então, são as empresas sem muito espaço para crescimento, empresas que já estão na fase de maturidade, empresas de setores altamente regulados. Então temos aí, por exemplo, aqui, eu vou falar para vocês, além do tipo de empresa, também como localizar essa empresa, o que vocês devem olhar. Então aqui temos como exemplo o próprio Itaú, a própria Ambev, que no passado já foram empresas de crescimento, hoje já detêm uma certa fatia de mercado e não tem muito ali mais para onde crescer. A Ambev já é o principal player do Brasil e de outras praças mundo afora no comércio de bebidas. O próprio Itaú já tem uma grande fatia de mercado que é extremamente regulada, extremamente burocrática, então é muito difícil para ele conseguir dobrar, triplicar de tamanho. E aqui em preto está o quê? O que nós devemos olhar quando investir numa empresa como essa? Se seu foco é achar empresas com crescimento lento, você deve esperar o que dessas empresas? Você deve esperar que essa empresa não vai crescer, não vai multiplicar de tamanho nos próximos 5, 10 anos. Normalmente você vai esperar aí dessa empresa uma valorização um pouco maior do que a inflação ao longo desse tempo. E o que deve ser visto dentro dessas empresas é o quê? Primeiro, focar nos dividendos. Não há por que um indivíduo focar numa empresa dessa se não for a busca por dividendos, a busca por uma carteira de dividendos. Também deve ser olhado o PL. Já vou explicar mais para frente para vocês o porquê do PL, mas o PL basicamente aí é o preço sobre lucro. Então, quantos anos aquela empresa vai demorar para pagar o preço investido nela nesse momento? Temos também o que a ser observado? A recorrência na distribuição dos lucros. Então, quantos meses, quantos anos seguidos essa empresa vem distribuindo os lucros dela de forma consistente. Então, temos muitas empresas no mercado que passam aí por anos distribuindo dividendos, só que quando vem uma crise mais ou menos simples, ela para a distribuição de dividendos. Aí volta de novo, aí para de novo. Então não temos uma constância. É importante observar se aquela empresa que você está investindo, buscando empresa de crescimento lento, tem uma constância na distribuição do dividendo. Outro ponto importante a ser observado é a questão do market share. Falamos aqui, é uma empresa de crescimento lento, então, diagnosticado isso, não tem por que essa empresa não possuir uma parte grande do mercado. Então, se a empresa tem um crescimento lento e ela não tem uma participação grande no mercado, alguma coisa está errada. Então, notem que os exemplos dados aqui, essas empresas possuem aí grande participação no mercado. E geralmente, essas empresas possuem vantagens competitivas. O que significa isso? Que é muito difícil para uma empresa entrar para concorrer com o Itaú, com a Ambev da vida, pois são empresas com estratégias, com fossos de defesas muito sólidos. Então é muito difícil um concorrente acabar entrando no setor bancário, que é um setor extremamente regulado, ou até mesmo competir com a Ambev, que tem uma escala de produção muito grande. Indo aqui, a gente chega então nas empresas confiáveis, que são empresas aí meio parecidas até com as empresas de crescimento lento, só que com algumas diferenças. Então, são empresas aí que crescem um pouco mais do que a inflação, tem um crescimento mais constante e mais forte. Essas empresas geralmente possuem marcas fortes e consolidadas, elas já possuem domínio de boa parte do mercado, mas não todo, né? E setores ligados aí principalmente a fortes hábitos. Então, podemos falar aí que essas empresas, como exemplo aí, temos aqui a Telefônica, que é através da Vivit, temos a M. Dias Branco e a Hyper. Então,
Notem que aqui são 3 casos de empresas que já estão extremamente consolidadas, provavelmente são marcas aí que você conhece ou já ouviu falar, e são empresas aí que procuram até crescer acima da média ao longo dos anos, mas também são empresas aí que não devemos esperar grandes crescimentos. E o Peter Lynch defende o quê? Que nessas empresas nós devemos olhar, primeiro, e novamente, o patrimônio, o preço sobre o lucro, né, que nós já vamos ver, lembrando mais para frente aqui no vídeo, o crescimento constante, então assim, também é muito importante observar se essas empresas têm um crescimento constante ao longo dos anos, ou seja, é importante observar se lá a Telefônica nos últimos 5, 10 anos obtiveram aí crescimentos ano após ano, mesmo em períodos mais difíceis, períodos de crise, mostra uma forte resiliência desse tipo de empresa. E se também aqui, novamente falando, se essa empresa, como ela se comportou nas últimas crises. Então você pode pegar a última crise, como 2008, a crise, sei lá, dos caminhoneiros, e observar aí como foi o comportamento dessa empresa perante ao momento de incerteza, perante ao momento de crise. Normalmente é de se esperar que esse tipo de empresa tenha uma resiliência maior nesse momento, ou seja, que ela caia menos do que as ações no geral, do que o próprio índice. Aí chegando aqui nas empresas que o Peter Lynch defende mais com entusiasmo, que são as empresas de crescimento rápido. Normalmente são small caps em expansão, ou seja, são empresas com baixo valor de mercado, são empresas pequenas. São empresas aí com foco em inovação e tecnologia, então a empresa geralmente respira isso, ela busca a todo momento inovar, ter um produto lá que vai mudar ela de patamar. Projeto de abertura de lojas, de novos segmentos, então são muito conhecidas essas empresas. Quando você vai lá no shopping, observa uma nova loja abrindo, aí você vai em outro shopping, você vê outra loja daquela empresa abrindo, e você vira a esquina, tem uma outra loja daquela empresa abrindo também. Notavelmente, normalmente são empresas em crescimento rápido, ou seja, a empresa está tentando expandir o seu negócio o mais rápido possível, tentando explorar aquela fatia de mercado que ela identificou o mais rápido que ela consegue. Então aqui temos como casos específicos dessas empresas a Drogasil, principalmente para quem está na região sudeste, é muito comum e muito normal você observar uma loja da Drogasil, que até tempos atrás você não via, mas hoje, cada esquina que você vira tem uma loja dessa, ou mesmo a Júlio Simões, uma empresa de transporte que vem ao longo dos anos e anos e anos buscando aí expandir a sua malha aí de ônibus, de carretas aí. Provavelmente você já deve ter visto aí algum desses ônibus, algum desses caminhões aí pelas estradas afora. O que devemos observar nesse tipo de empresa? Se o produto tem uma grande aceitação e potencial de crescimento, ou seja, aqui falamos como exemplo da Raia Drogasil. Farmácia é um negócio aceito por todo mundo e consumido por todo mundo, então é um produto totalmente aceito. Se a empresa tem altas taxas de crescimento, ou seja, se vocês voltarem nessas duas empresas aqui, vocês vão ver provavelmente aí nos últimos anos que as empresas crescem mais que 2 dígitos, então a empresa cresce mais que 10, 20% ao ano. Se a empresa consegue expandir seu negócio em outros lugares, então provavelmente aqui, quem mora em São Paulo deve ter visto a Raia Drogasil em toda esquina, e vai lá para Curitiba, vai lá para Santa Catarina, deve observar se essa empresa também está em outras praças. Isso mostra que a empresa está conseguindo, ao longo do tempo, espalhar a sua marca no país. Isso também é importante pelo quê? Pela participação de mercado. Quanto mais essas empresas conseguem captar do mercado, quanto mais essas empresas conseguem absorver share de mercado, maior elas tendem a ser, mais difícil de concorrer com uma empresa dessa tende a ser. Então, o crescimento dela tende a ser mais forte, mais explosivo. Aí chegando aqui nas empresas cíclicas, temos aqui as empresas que não dependem diretamente delas para poder vender o produto dela. Então elas são influenciadas diretamente pela situação macro, comercializam produtos de commodities. Então temos aqui como caso a CSN e a própria Usiminas. Se vocês observarem o gráfico de uma CSN, de uma Usiminas, vocês vão ver o quê? Nitidamente vocês vão ver ciclos, vocês vão ver tempos em que o preço sobe meio que uma linha reta e tempos em que o preço cai meio que em linha reta. Então temos ali ciclos estabelecidos por essas empresas. Então são empresas que mesmo que elas inovem, mesmo que elas consigam fazer coisa muito diferente, o produto dela vai ser uma commodity que não vai ter muita diferenciação sobre os concorrentes. Então o preço é mais ditado aí pela
margem de mercado ou como o mercado está comprando ou não aquele produto. Então, para poder investir numa empresa dessa, você deve conhecer o ciclo da empresa. Então é importante, cada segmento tem um ciclo diferente. Então o ciclo da construção civil, que é um setor meio comoditizado, é diferente do setor de aço. Então temos, por exemplo, o setor de construção civil, ele tende a performar muito melhor quando a economia está forte, quando os bancos estão emprestando mais, quando a taxa de juros está mais baixa, e tende a se retrair quando o mercado muda. Então, quando estamos numa recessão econômica, é um setor muito afetado. Diferente do setor aí de siderurgia, que é um setor muito mais impactado pelo dólar, é um setor muito mais impactado pela demanda de comércio mundial, como a China, que é o grande comprador desse tipo de commodity. E chegamos aqui nas empresas com ativos ocultos. O que seria esse tipo de empresa? Então, são aquelas empresas que possuem no seu patrimônio aí, terrenos, imóveis, bens que não são avaliados constantemente. Então, vocês têm que entender que uma empresa, quando declara lá no seu patrimônio um terreno, um imóvel, esse terreno, esse imóvel não vai ser alterado o tempo inteiro. Então, a empresa não vai ficar mudando, o mercado aqui valorizou 10%, eu vou lá e mexo nesse valor no meu patrimônio. Não, porque tem sempre um custo de reavaliação, um custo de análise para poder majorar ou depreciar esse patrimônio. Então, normalmente, é lançado isso no balanço das empresas, elas pouco alteram. E aí que surge os ativos ocultos. Então, muitas empresas, principalmente tempos atrás, tinham lá a declaração de um terreno, e quando vai ver, esse terreno vale 5, 10 vezes mais do que está declarado no balanço dessa empresa. Então, o que é importante olhar nesse tipo de empresa? Só voltando aqui. Qual o valor dos ativos? Então, se você conhece uma empresa que tem um terreno em certa localização e você é uma pessoa que conhece do mercado imobiliário, você pode falar, bom, mas esse terreno aqui vale muito mais do que está marcado aqui no balanço dessa empresa. Então aí é um ativo oculto. O mercado ainda não viu, não precificou isso no preço da ação. Um case que a gente tem aqui no Brasil são as ações aí da PDG. Da PDG, para quem não conhece, é uma empresa de construção, uma empresa que até passa por sérios problemas, mas é uma empresa que tem um banco de terrenos aí muito grande, espalhado por todo o Brasil. Então aí, para quem conhece um pouco mais, valeria a pena observar se aquele valor declarado pela empresa está ou não condizente com o preço de mercado atual desses terrenos. E é importante também saber o quê? Se o valor da dívida é superior ao valor dos ativos. Então não adianta a empresa ter um ativo que vale muito mais, sendo que a própria dívida dela é superior a esse valor, mesmo majorado, esse valor do ativo. E chegamos ao último caso aqui, que são as empresas de recuperação, que são as famosas turnaround, são as empresas que as pessoas mais buscam aí no mercado, principalmente porque essas empresas prometem uma valorização no futuro, mas são os casos mais difíceis de serem acertados. São as empresas geralmente com alto endividamento, empresas com problemas no setor, no segmento de atuação, empresas que vêm perdendo o mercado ano após ano. Podemos falar aqui desses cases como a própria Via Varejo, é uma empresa aí do setor de comércio que está há muito tempo aí numa fase de turnaround. Temos a própria Oi, uma empresa muito falada no mercado, ou a Eternit, que já foi também uma grande empresa na nossa bolsa e hoje é cotada aí a um valor muito baixo. E o que devemos olhar nesse tipo de empresa? São empresas que, se o negócio der certo, se a recuperação dela der certo, ela tende a valorizar as ações e muitas vezes. Então, são as empresas que, se você investe nesse tipo de empresa, você deve tentar ficar o máximo de tempo possível, caso o case dê certo. Então, se a empresa possui caixa para cumprir parte das dívidas, então é normal que, às vezes, o mercado tente cobrar as dívidas que estão em atraso. É importante que essa empresa tenha algum caixa, ou de onde tirar caixa para pagar essas dívidas. Um ponto importante, se houve aporte significante dos controladores nos últimos anos, faltou um S aqui, mas nos últimos anos, é muito comum nesse tipo de empresa, quando ela sai do prazo aí de recuperação, você nota que um pouco antes, os controladores, os investidores majoritários, eles foram lá e fizeram o quê? Aportaram mais dinheiro na empresa. Então é muito comum observar esse tipo de fenômeno quando a empresa começa a se recuperar. A própria Via Varejo teve um aporte relevante aí antes das ações começarem a subir. Importante também observar se a empresa vem conseguindo reduzir os prejuízos. Então, se a empresa, no caso você está analisando, se ano após ano, mesmo
apresentando prejuízo, ela consegue pelo menos reduzir esse prejuízo ou não só aumentar a dívida que ela já tinha no mercado. Então aqui a gente pergunta, tendo todas essas informações, possuindo esse rol de informações, como montar uma carteira com esses tipos de empresa? E aqui está como o Peter Lynch defende que tem que ser uma divisão dentro de uma carteira do investidor. Então aqui temos principal parte exposta em empresa de crescimento, então 40% da carteira focada em empresas de crescimento, claro que não vai ser uma nem duas, aí você deve espalhar, pulverizar o seu capital nesse tipo de empresa. Temos aqui a 20% em empresas confiáveis, que ele próprio fala no livro que são empresas aí que tendem a segurar a onda da carteira, principalmente quando o mercado está em baixa, quando o mercado está em crise. Apostar aí 20% do capital em empresas de recuperação e 20% em empresas cíclicas. Notem aqui que ele excluiu as empresas de crescimento lento da diversificação dele. E aí, pelo próximo slide, o porquê que é tão importante buscar as empresas de crescimento. Então notem aqui que essa carteira aqui, com 40% de valor investido em empresas de crescimento, o que esse tipo de alocação tende a buscar? No Brasil, tivemos aí diversos exemplos ao longo dos últimos anos de empresas de crescimento. Então temos aqui, notem, as ações das lojas americanas. Lá no começo, quando a empresa surgiu, né, essa ação saindo ali de centavos, chegando aí a 9, 10 reais, com a valorização de impressionantes 42.000%. Se você voltar no tempo, você vai observar que essa valorização que essa empresa sofreu foi dado principalmente lá na parte onde essa empresa começou a expandir o negócio dela Brasil afora. Então, era comum você observar aí nesse tempo abertura de novas lojas, das lojas americanas, em todo o Brasil, principalmente a abertura aí do e-commerce também, dada nessa época. Outro caso de expansão foram as ações aí das lojas Hering. Essa loja, para quem não sabe, passou de um case familiar, a empresa começou a implementar um modelo de franquias e de expansão, passando a ser uma loja de vestuário presente em todo o Brasil. Então notem, durante o período lá de crescimento e de expansão das lojas, tivemos uma valorização aí também de mais de 10.000% dentro dessa empresa. E esses foram dois casos que eu peguei bem típico, porque apresentam o que o Peter Lynch fala no livro dele, que são empresas que o consumidor comum poderia observar. Então, alguém que está fazendo compras, observando lá que, a cada semana surge uma loja nova das lojas americanas, ou em cada shopping que eu vou eu vejo uma loja da Hering, poderia sim observar esse tipo de empresa e aportar o dinheiro nesse tipo de companhia. Outro ponto que o Peter Lynch fala no livro dele como sendo muito importante na verdade, a atenção aos lucros. Então, voltamos lá à parte do PL. Então, por que o investidor deve ficar atento ao preço sobre o lucro? Principalmente para identificar se aquela empresa não está cara. E a lógica do preço-lucro é essa daqui, galera. Se vocês observarem ao longo dos anos, temos aqui esse gráfico que mostra o quê? Mostra a variação do preço, da divisão, do preço sobre o lucro ao longo dos anos. Isso aqui é através do Ibovespa, então da seleção de ações do Ibovespa, temos como que o índice preço sobre o lucro variou. Então temos aqui desde lá de 2010, notem que traçando aqui nós temos uma média, então basicamente o preço sobre o lucro médio do mercado tem uma variação aí no 12,40, porém em períodos de estresse, períodos aí de crise, chega lá a casa dos 11 ou até mesmo abaixo disso, em 10, chegou a ser negociada um preço sobre o lucro de 8, e em períodos de forte euforia, também temos aí o preço sobre o lucro, o PL do mercado, indo lá a patamares de 18 ou até mesmo 16. Notem aqui, um pouco antes da nossa crise atual, tínhamos aí patamar de preço sobre o lucro do Ibovespa tocando lá em 16. Então, é importante observar esse índice simplesmente para saber se a empresa que você está investindo está cara ou barata no mercado. Aqui existe um grande porém, que é o quê? Empresas com alta qualidade ou grande potencial para valorização costumam ter um PL alto. Então, o mercado não é besta. O mercado costuma precificar empresas com grande potencial de crescimento ou com uma grande qualidade com um PL maior. Então, não espere encontrar empresas
como Ambev, empresas como o próprio Itaú, com o PL lá no chão. O mercado costuma precificar o PL dessas empresas com uma majoração, então o PL é um pouco mais alto dessas empresas do que o próprio mercado. Próprio case de crescimento, como o case aí da própria Magazine Luiza, Banco Inter, que era uma empresa aí, e o mercado apostava muito no crescimento dessa empresa, tinha um PL muito alto, porque o mercado espera que essas empresas vão continuar a entregar crescimento nos próximos anos. Isso acontece por causa do resultado anterior e da expectativa do mercado. Claro que se a empresa começa a ter dificuldades para apresentar resultados consistentes, apresentar crescimento, o mercado vai punir e vai jogar a cotação dessas ações para baixo. Isso aconteceu no Banco Inter há meses atrás. Então, o mercado começou a entender que o banco tinha um pouco mais de dificuldade de entregar o crescimento que o mercado esperava e nós vimos aí uma forte desvalorização nas ações do Banco Inter. E aí chegamos aqui então, temos já toda essa base e como montar a nossa carteira. Vamos entender então como o Peter Lynch defende o que é uma empresa ideal, o que são empresas ideais para alocação dentro da nossa carteira. O primeiro ponto que ele defende é o quê? É que a empresa seja fácil de explicar. Então você tem que, em poucos minutos, explicar o que aquela empresa faz e como ela ganha dinheiro e como que ela vai conseguir ganhar mais dinheiro no futuro. Então ele foge de cases mais complicados, cases difíceis de serem entendidos, difíceis de serem explicados. Ele defende que os cases simples são sim o porto seguro do investidor, o investidor pequeno. O produto é vendido com recorrência, como alimentos, bebidas, medicamentos. Aqui a gente tem a questão da força do hábito. Então é muito difícil que um produto que as pessoas consumiam há cerca de 100, 200, 300 anos atrás seja mudado agora. Então as pessoas consomem bebidas, as pessoas consomem medicamentos desde que o mundo é mundo, provavelmente, né? Então é difícil que uma empresa que tenha esse tipo de portfólio vá ser afetada por uma grande crise. Vemos agora aqui na nossa crise atual que o mercado aí de consumo, ou seja, mercados, empresas que consumem bens alimentícios, não sofreram tanto. Então o mercado costuma ter uma proteção maior para esse tipo de empresa, empresas ligadas a fortes hábitos. A empresa está em constante aprimoramento e buscando inovação, da raiz da empresa, é do DNA da empresa, ela buscar sempre estar melhor, estar superior no mercado dela, buscar coisas novas, inovar no segmento dela. Membros da empresa estão comprando ações da empresa, isso é importante também, questão a ser observada. Se os sócios, se os acionistas estão comprando ou vendendo as ações daquela empresa. Vale a reflexão que se os próprios diretores, os próprios acionistas da empresa estão vendendo, sinal que eles não confiam tanto naquele case, não confiam que aquela empresa vai continuar a subir de valor ao longo do tempo. E aí, indo aqui para empresas para ficar longe, então ele cita também as empresas que a gente não deve pensar em comprar ações, que são aquelas empresas da moda. Então vocês devem acompanhar e ver sempre aí que a gente sempre tem uma empresa da moda, então sempre tem uma empresa que as pessoas costumam falar muito, já foi Banco Inter, já foi Oi, e o mercado sempre vai mudando a empresa da moda. O Peter Lynch defende que a gente deve fugir da manada, fugir desse senso comum. Empresas que serão a próxima, isso a gente sabe muito, né? A próxima Magazine Luiza, quantas vezes você já escutou isso? Qual será a próxima Magazine Luiza? Fato é que ano após ano, pouquíssimas empresas conseguiram trazer o retorno que a Magazine Luiza teve, mesmo depois que as pessoas começaram a se perguntar e procurar qual seria a próxima Magazine Luiza. Fujam desse tipo de comparação, qual vai ser o próximo Itaú, qual vai ser a próxima Magazine Luiza, qual vai ser a próxima Lojas Renner. Esqueçam esse tipo de coisa. Empresas que fazem aquisições em segmentos diferentes do negócio principal dela. Aqui, um grande pensamento do Peter Lynch é o quê? Fugir da priorização da empresa. Então, quando a empresa fica pior, então temos o quê? Um negócio quando ele é muito grande, um negócio quando ele já é consolidado. O que a empresa tende a fazer? Isso acontece muito em fundos imobiliários. O gestor vai lá, emite mais cotas daquele fundo para captar mais dinheiro para poder investir em outros ativos. Porém, é difícil que aquele gestor, que aquele administrador vá conseguir a mesma qualidade dos imóveis, a mesma qualidade dos produtos que ele já tinha anteriormente. Então a empresa domina
o setor, sei lá, o setor de bebida. E essa empresa não tem mais para onde crescer, como uma Ambev da vida. Seria estranho imaginar uma Ambev da vida parar e falar, bom, agora nós vamos investir em chinelo. Vai lá e compra uma empresa de chinelo e começa a fabricar chinelo. Não é do core da empresa, não é do business da empresa esse tipo de negócio. Então, provavelmente, ela terá muita dificuldade explorando outros segmentos. Peter Lynch cita como uma empresa que sofreu isso foi a própria Gillette, que vocês conhecem aí, dos aparelhos de barbear. Essa empresa, há anos atrás, tentou diversificar em outros segmentos e teve prejuízos atrás de prejuízos, até que ela vendeu todas as participações que ela tentava explorar fora do negócio de barbear e voltou para o case específico dela. Bom, e aqui chegamos então para alguns últimos insights desse livro, que são o quê? Diversifique a sua carteira. Lynch chegou a ter mais de 1.400 ações. Existe um comum no mercado que as pessoas têm medo de comprar mais empresas, ficam só naquelas tradicionais, naquelas empresas que eles já conhecem. Claro que no Brasil é muito difícil montar uma carteira como essa, porque temos poucas empresas no mercado, mas busque sempre estar mais diversificado possível. Mesmo com 1.400 empresas, Peter Lynch conseguiu entregar aquele retorno que vocês viram lá no gráfico no começo do vídeo. E por último temos aqui o conceito que as empresas mudam. As empresas mudam, galera. Uma empresa confiável pode ser no futuro um caso de recuperação. Assim como um caso de recuperação, um case de recuperação hoje, pode ser uma empresa confiável no futuro. Não se apeguem ao passado só da empresa. Não se prendam à empresa que já foi ou é aquela empresa líder do segmento. Isso pode mudar no futuro. O próprio case da Ambev, que nós citamos aqui no começo do vídeo, é uma empresa que foi e é líder de segmento durante muito tempo e agora começa a ter dificuldades com o quê? Com os concorrentes, com a pressão do mercado, com a mudança do consumo das pessoas. Então, não se apegue ao case que já foi e tentem ver o que será daqui para frente. Esse é o último insight do livro, essa é a última informação que o Peter Lynch nos entrega. Claro que esse livro é um dos melhores livros de investimentos em língua portuguesa que nós temos. Vale para vocês aqui lerem esse livro e tirarem outras ideias, outras coisas que vocês podem absorver desse livro. Se você já leu, se você já leu esse livro aqui, eu convido você também a deixar aqui nos comentários o que você achou, o que você leva de insight desse livro para sua vida. Comente aqui com a gente. E por hoje é só. Ficamos aqui então com mais um resumo para investidores. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e um forte abraço para todos vocês.